Muito bom dia para você e bem-vindo à edição deste sábado do Ponto de Encontro. Crianças com comportamento adulto e cheias de compromisso. Essas são algumas das características da chamada adultização infantil. Hoje no Ponto de Encontro a gente discute de que forma esse comportamento acaba pulando uma fase tão importante da vida que é a infância. Para falar com a gente já estão aqui no estúdio duas especialistas no assunto. A gente recebe hoje a professora Maria Silvia Rocha. Ela é professora da Faculdade de Educação e também da Faculdade de Psicologia aqui da PUC Campinas, e também a Lilian Medeiros. Ela é psicóloga, analista do comportamento. Lilian, professora, obrigada pela presença hoje aqui no Ponto de Encontro. É um prazer receber vocês aqui. Lilian, vamos começar tentando esclarecer melhor o que é exatamente essa adultização. Como que a gente pode classificar essa espécie de comportamento? Olha, eu acho que a gente tem que pensar que ser adulto envolve várias coisas, né? Então, quando a gente fala de adultização da criança, a gente está falando de vários aspectos. A gente está falando de questões afetivas, a gente está falando de questões educacionais, a gente está falando de questões profissionais que já estão sendo tão prematuramente trazidas para as crianças, né? Então, a gente vê as crianças entrando nesse mundo em vários desses aspectos, não só em um, mas em vários desses aspectos da vida adulta. E professora Silvia, a gente pode falar em uma causa desse adiantamento aí da fase adulta? Logicamente a gente vai falar depois em cada um desses aspectos, né, que a doutora Lilian mencionou, mas a gente pode dizer uma causa? Acho que é um fenômeno complexo, né, e como tal sempre são várias, a origem pode ser múltipla, né, e aí acho que já é um primeiro ponto para a gente trabalhar, que é a distinção dessa adultização a depender do grupo socioeconômico a que a gente está se referindo, né? Então, as causas vão variar e vão estar profundamente relacionadas com as necessidades, com os projetos de vida, com os valores que os grupos sociais distintos têm. Então, uma causa profissional ou de sucesso profissional pode levar famílias e grupos a adultizarem os seus pequenos, né? Ou seja, levar, estimular ou cobrarem que eles assumam compromissos que mais habitualmente são considerados como os de adulto, em função de um projeto de vida que eles têm para eles e para a sua prole e para os seus descendentes. E nesse sentido, Lilian, a gente observa, claro, a criança não convive exclusivamente só com os pais, mas os pais dão uma bagagem, uma carga muito grande, tem uma importância muito grande na vida dessa criança, principalmente durante a infância. Uhum. A gente pode dizer que são eles os responsáveis por esse processo? Eles unicamente que são os responsáveis por adultizar essa criança? Eu acho que, como a professora Silvia falou, são múltiplas as causas. Acho que o papel dos pais é bastante relevante, porque eles é que têm o contato mais direto com a criança, eles é que possibilitam o acesso da criança a certas coisas, ou que teriam o papel de vigiar esse acesso a outras coisas. Mas eu acho que, além da questão dos pais, das exigências que alguns pais têm, de algumas regras que eles carregam com eles próprios e que querem repassar para os filhos, a gente vê outras questões sociais maiores. Por exemplo, a questão da informação, né? Depois da internet, a gente vê como a informação entra na vida da pessoa hoje de forma muito mais irrestrita. Então, a criança ela tem acesso ao conteúdo que o adulto tem, muitas vezes. E por mais que os pais tentem segurar isso, a coisa está tão impregnada, né? É smartphone, é tablet, é televisão. Antigamente, se a gente queria ter acesso à informação, ou a gente vinha consultar um adulto, né? Ou a gente tinha que ler um livro, no máximo um programa de televisão, sei lá, dos 4 canais que tinham de televisão. E hoje isso é excessivo e é muito difícil controlar. Então, eu acho que a questão da informação e da tecnologia nesse sentido também contribui muito para a questão da adultização infantil. Professora, a gente normalmente costuma demonizar, de certa forma, a tecnologia, principalmente quando existe uma diferença etária muito grande. Os pais falam, na minha época não tinha isso, a minha infância era muito melhor. Hoje, com a tecnologia, não, a infância foi totalmente perdida. Uhum. Obviamente, a gente sabe que existem alguns prejuízos, inclusive que você falou, né, doutora Lília, mas a gente também sabe que a tecnologia é indispensável para a criação de uma criança. Ela vai ter acesso à tecnologia em algum momento da vida dela. Como é que a gente faz esse equilíbrio, né? Obviamente, esse acesso
tem que ter um certo controle, né, para não acabar prejudicando essa criança, tornando ela adulta mais cedo, mas como que a gente pode dosar isso da melhor maneira? Sim, Malu, acho que é uma questão muito importante. O que a Lilian coloca é central nas reflexões que a gente está fazendo. Isso que você pontua também precisa ser ponderado. Quer dizer, a infância de hoje, ou a adultização que a gente acompanha e que não, é um fenômeno que a gente não pode negar que esteja acontecendo, não necessariamente é pior do que a infância da minha geração, das gerações anteriores à minha. Então, existe uma tendência da gente demonizar, né, tudo que é novo, moderno, contemporâneo, e nós temos numa velocidade enorme, a novidade, em especial as novidades tecnológicas, costuma ser olhado com estranhamento pelas pessoas de gerações anteriores. Eu acho que é uma questão importante da gente pensar que não necessariamente a infância de décadas passadas era generosa, bonita, alegre, né, como um todo, e não necessariamente o impacto, por exemplo, da tecnologia para certa classe socioeconômica inevitável, ele não é ruim só. Ele pode ser um impacto prejudicial e pode trazer efeitos complicados e danos psicológicos, né, em termos do desenvolvimento e do funcionamento psíquico, mas também traz muitos elementos enriquecedores, né? Eu sempre toco num ponto que é importante a gente ver trabalhos históricos, por exemplo, sobre a infância no início do século XX, como eram as relações entre as crianças e os adultos, e eram de silêncio quase pleno. E hoje em dia a gente tem em muitas circunstâncias uma possibilidade de diálogo, de debate, de contestação, que às vezes cai num exagero. Então acho que a palavra-chave que você coloca é do equilíbrio, né? E de uma ponderação que permita que os novos seres humanos possam usufruir dos benefícios de todas as transformações. Mas a infância de ontem não era algo para ser preservado, do meu ponto de vista, para ser preservado sem transformação. Eu acho que muitas transformações foram muito positivas. Né? Desculpa. Posso fazer claro. um acréscimo? Eu acho que o que você colocou é bem didático do que acontece mesmo. E eu acho que dá para complementar pensando, inclusive, que muitos pais usam a própria infância como referência na questão de educação do filho, né? Então, na minha época, dava certo desse jeito, né? Muitos pais colocam isso. E aí usam essa referência para educar hoje. Só que o mundo passou por tantas transformações e o acesso à informação é uma das mais significativas, eu acho, do meu ponto de vista, que não dá mais para você usar a referência que você teve da tua história para educar. Então, alguns atribuem muita responsabilidade, porque na minha época eu fui educado assim, então deu certo, olha, eu sou uma pessoa boa, dei certo na vida, eu vou aplicar a mesma regra para o meu filho. Então, isso eu acho que é uma outra questão que também precisa ser revista na questão da educação, né? Até que ponto os pais não estão se deixando levar por referências próprias, sem ter essa visão, essa contextualização de como o mundo está hoje, como a infância foi transformada, e que essas questões, sim, fazem parte mesmo, né? Então, a tecnologia avançou e isso é fato, né? E a criança vai ter que lidar com isso, o adulto vai ter que lidar com isso. Acho pouco provável que exista um retrocesso nesse sentido. Então, como você falou, você também falou, a questão do equilíbrio é muito fundamental e é onde as pessoas têm mais dificuldade de chegar. Eu sempre falo que equilíbrio não é uma condição natural. Equilíbrio, eu acho que é a condição que mais exige força e energia da gente. Você vai ficar numa corda bamba, por exemplo. Equilíbrio, você tem que estar atento, você tem que ter força, você tem que ter concentração. E a gente acha que equilíbrio é uma coisa que se chega naturalmente. E não é, né? Então... esse equilíbrio, inclusive, é o que a gente... obviamente, vê nos pais durante a criação de um filho. Claro, por mais que em alguns momentos eles possam exagerar, principalmente quando a gente traz esses elementos de adultização, que o pai coloca a criança em 1 milhão de cursos,
quer sempre que ela frequente os melhores lugares, que ela tenha, entre aspas, uma autonomia, incentivar esse crescimento da criança. Claro, o objetivo é que essa criança se dê muito bem no futuro, né? É um equilíbrio que ele tenta buscar, mas acaba derrapando. Como que se dá isso, né? A gente sabe que muitos pais acham bonitinho, inclusive, quando a criança já tem algum comportamento mais adultizado. Ah, olha que legal, ela já sabe falar como uma adulta, ela já escolhe os programas da TV, ela já tem esse comportamento. Isso, de certa forma, é prejudicial, professora? Isso, na verdade, não se obtém com a adultização e com a adultização nessa dinâmica de uma agenda cheia de compromissos, correspondente a uma agenda de um grande executivo, né? Que é o que a gente tem visto acontecer, sobretudo em camadas economicamente muito favorecidas, né? E essa criança que está submetida a essa agenda da computação, do judô, do inglês, do alemão, da natação, dos esportes e do domínio aí das coisas de ponta que incessantemente são colocadas pelo mercado, que é um aspecto que a gente ainda não abordou, ela não é autônoma, ela é escravizada por aquilo que se diz que é necessário ela ter em termos de moedas, né, para ela acessar uma camada do mundo, da elite. E se supõe, você vê a questão da internacionalização e dos intercâmbios que têm crescido, né? Então, meninos e meninas de 14, 15 anos vão ter uma experiência internacional para domínio da língua, de uma outra cultura. Isso vem sendo vendido como se fosse uma credencial impossível de você não ter se você quer acessar as camadas mais altas na sua profissão. Isso não corresponde exatamente àquilo que de fato vai acontecer quando ele tiver adulto, maduro e formado para entrar. Dificilmente alguém pergunta se ele com 16 anos esteve na Austrália, por exemplo, por um ano. Então, e agora, o grau de exigência que se faz para um menino, uma menina de 12, 13, 14 anos, é acoplado a essa ideia de que ele vai ter um sucesso, que os pais são bons o bastante para garantir para eles o ingresso num mundo de sucesso que também não é autônomo, né? Então, a autonomia acho que é uma ilusão que se articula aí a esses projetos, mas quanto mais adultizado, menos autônomo ele é, né? Que ele vai decidir o quê? Ele vai decidir, talvez, em que escola de inglês ele vai estudar, mesmo assim, vai olhar lá no ranking, né? Qual a escola de inglês que aprova mais em alguns sistemas e tal. Esse equilíbrio que a gente vem falando aqui é super difícil de alcançar, e a nossa repórter Rafaela Ribeiro preparou uma reportagem pra gente, mostrando na prática uma mãe que tenta equilibrar a infância das filhas com os compromissos que ela já tem apesar da idade. Vamos dar uma olhadinha na reportagem. No mundo da Isabelle e da Beatriz tem fotos, desfiles, maquiagem e, claro, muitas brincadeiras. Afinal, elas só têm 10 e 6 anos de idade. Eu gosto de brincar de boneca, brincar de me maquiar, de desfilar, essas coisas. Às vezes eu brinco sem boneca, às vezes eu brinco com boneca, então eu brinco de várias coisas. Brinco na rua, não sei, tem muitas brincadeiras. Gosto de andar de patins, de várias coisas. Mas apesar de serem pequenas, as meninas já enfrentam um universo que está alguns anos à frente. As duas são modelos mirins e possuem uma rotina que envolve moda, aulas de teatro, de dança e concursos. No começo a gente sempre fica com medo, então eu sempre procurei acompanhar de perto todos os trabalhos que elas fazem, tudo que vão participar, eu estou sempre vendo antes o que é, como vai ser feito, né? Por quê? Porque elas são crianças e eu quero que elas sejam crianças o quanto mais possível.
e eu faço com que as coisas aconteçam naturalmente, né? É lógico que elas estão expostas à maquiagem, por exemplo, mas eu tento trazer isso de forma natural, leve, explicando sempre também, né? O porquê não. Para as crianças, os pais são a grande referência. Neste caso, porém, a iniciativa de ser modelo partiu das filhas, já que Miriam conta que nunca se interessou por esse universo da moda. Eu até demorei, né, em função de quando ela despertou a realmente eu correr atrás de alguma coisa, porque você fica com medo, é um mundo que você desconhece, tudo novo. Aí as filhas começam, né, a puxar a mãe para o mundo da moda, né? Mesmo com a preocupação habitual de toda mãe, Miriam se diz orgulhosa da autonomia que as meninas apresentam desde pequenas. E hoje, apesar da pouca idade, Isabelle entende que tem responsabilidades, assim como gente grande, e tenta manter o equilíbrio entre o ser criança e a passarela. Eu tenho que dividir minha vida, porque eu não posso ficar muito na parte de modelo e deixar de ser criança. Porque minha mãe sempre diz que eu tenho que aproveitar enquanto eu sou criança, né? Então, eu consigo auxiliar bem as duas coisas. Lilian, a gente viu aí na reportagem que essa mãe, ela tenta justamente buscar o equilíbrio que a gente estava falando, né? Mas quando a gente fala em mundo da moda, sempre vem um receio muito grande. As meninas, aparentemente, parece que sofrem mais esse processo de adultização com relação até à própria sexualidade, né? A erotização da imagem que acaba sendo provocada pelo mundo da moda. Isso é realmente algo que as mães devem ficar atentas? Ah, com certeza, muito atentas, atentas o tempo inteiro. Aliás, eu acho que essa é uma questão importante, né? O quanto os pais precisam observar os filhos. A gente está numa fase do mundo em que a tendência é tentar estabelecer regras. Regras de como eu tenho que educar, o que eu tenho que falar, o que eu tenho que fazer. As pessoas vão procurando essas fórmulas prontas, né? Então, com relação a essa questão da sexualização, da exposição a questões de moda, também alguns pais vão tentar procurar fórmulas prontas. E eu acho que se a gente for em busca de uma fórmula pronta, a gente vai estar cometendo um erro grave, que é deixar de observar a própria criança. Na reportagem, a mãe falou que partiu das filhas, né? E ela tentou atender uma demanda das filhas e está tentando levantar questões que são importantes, né? De que as filhas não deixem de viver as fases da infância, que é um mundo que ela desconhecia e que ela também tinha receios. Então, ela não foi ingênua nesse processo, pelo menos aparentemente ela não foi ingênua. Então, ela observou um desejo e tentou conciliar aquilo com outras questões que ela julgou relevante. E aí eu acho que isso favorece muito, né? Se fosse possível proteger um pouco mais as crianças desse tipo de exposição, seria o ideal, mas, né, tá aí, as informações estão aí, as coisas estão acontecendo, as crianças têm acesso e elas começam a ter esses desejos precoces também pelas coisas. E é também um sacrifício muitas vezes segurar, né? Porque meu amigo tem, meu amigo faz, a minha amiga comprou essa roupa, minha amiga tirou foto, ela também vai desfilar. E aí ficam os pais ali sem saber que decisão tomar. Então, a observação do que está seduzindo aquela criança e de que forma você pode intervir para tentar amenizar um pouco aquilo é de extrema relevância, eu acho, nos dias de hoje. E, professora Silva, a gente viu ali que as meninas, apesar da pouca idade, elas já têm uma agenda de compromissos e até compromissos, entre essas, profissionais, de certa forma, né? Porque o mundo da moda, desfiles e eventos que elas participam também fazem parte de uma agenda profissional. Isso também tem que ser tratado com muito cuidado, apesar da mãe aparentemente estar de olho no que acontece, isso também tem que ser sempre vigiado, de certa forma. Ah, sem dúvida, e ponderado, né? O que você... Quais são os valores que você vai acentuando, né, e sinalizando para as crianças que são os prioritários. Eu acho que bem difícil, né, não tenho elementos mais científicos, digamos, de pesquisa, acho que é uma área aberta aí para novos conhecimentos dos profissionais da área da psicologia e da área da educação, investigar um pouco melhor como são como se compõem
esse cotidiano dessas crianças e quais são os possíveis efeitos para além daquilo que a gente supõe que seja mais viável, mais possível de acontecer. Agora, tendo adentrado esse mundo, ela tem um book dela, a gente vai vendo os elementos que tem uma torre escrito Paris, né? Então, quais são o simbólico que está nessa imagem aí do cotidiano das crianças? Eu acho que vai ficando cada vez mais difícil ter essa ponderação que a Lilian aponta como importante, porque os argumentos, as pressões para que elas cumpram e assumam cada vez mais compromissos tendem a aumentar, se elas tiverem aquilo que a gente chama de sucesso na carreira de modelo mirim, né? Então, se ela tem projeção e é aprovado o seu booking, quanto mais eventos, mais satisfatória está a decisão inicial de investir e mais prestígio elas provavelmente vão tendo com suas colegas, então elas vão se destacando, né, simbolicamente, e eu acho que eu suponho que vai ficando cada vez mais tenso o processo de colocar essas contraposições, quer dizer, vai ter um desfile, em contrapartida, no mês que vem, nós vamos rejeitar um convite. Acho o equilíbrio difícil. É cada vez mais difícil. Eu acho porque supondo que a pressão se torne cada vez mais intensa, né? Tem um mercado em cima disso. Acho que nesse momento também a gente precisa pensar no papel da escola, que esse equilíbrio pode ser pela participação das meninas e meninos em instâncias e agências de socialização distintas. Eles têm a família, eles têm o grupo de amigos do clube e tal, mas tem a escola também, que é um contexto para onde confluem experiências muito diversas. O que a escola faz com isso? Que valores ela pode estar trabalhando em contrapartida? E eu acho que não se trata de criticar e desqualificar aquilo que compõe as experiências particulares. Então, não se trata da escola desqualificar um projeto aí de adultização e tal, mas ela pode oferecer experiências e vivências de outro tipo que possam também contribuir para esse equilíbrio, né? Nem sempre a escola faz isso. Voltando um pouquinho, um outro aspecto da adultização que a gente ainda não conversou aqui é a questão do consumo infantil. A gente preparou, inclusive, alguns dados falando sobre o consumo das crianças. Vamos dar uma olhadinha aqui na tela? Bom, aqui no Brasil, o que a gente observa é que as crianças de até 10 anos já são o segundo público que mais consome no país. Elas também são responsáveis por 80% das decisões de compra dentro das famílias e já movimentaram mais de 30 bilhões de reais só com gastos em roupas. Então a gente já percebe que é um universo que gera bastante consumo, né? Isso também está ligado à adultização, né, doutora? A gente sabe que uma criança que deseja comprar é uma criança boa para o mercado. Então, se ela deseja produtos adultos, ela vai estar gerando uma renda aí, né? Então, esse mercado de publicidade também os pais e as pessoas de forma geral também têm que ficar atentas, né? Tem que ficar muito atentas e observar, assim, de onde vem esse desejo da criança, né? Até que ponto é um desejo genuíno dela de ter aquele objeto, até que ponto ela está influenciada por uma amiguinha que teve, até que ponto ela está cultivando esse desejo há tempos, porque a gente vê um imediatismo muito grande hoje em dia, né? Então, surgiu um produto, todo mundo começou a usar, a criança vai lá e quer também, e aí os pais compram, muitas vezes para lidar com a questão da culpa, da ausência, ou porque é mais fácil mesmo, é mais fácil eu dar um brinquedo para o meu filho do que eu propor uma atividade que vai exigir mais interação da minha parte. Eu já trabalhei o dia inteiro, eu estou cansada, então eu vou lá e dou uma boneca ou dou um produto aí que ela está a fim de ter. E aí daqui a pouco ela já descarta aquilo, daqui a pouco ela já não quer mais, né? E não tem esse cuidado de observar e de criar condições para a criança. Assim, a gente não vai limitar, acho que até é possível limitar, mas você não vai impedir o acesso a esses produtos, você não vai impedir, né, que a criança tenha alguns desejos, mas você pode tratar disso dentro de casa, né, para a criança entender o que é desejo mesmo, o que ela quer porque os outros têm, ou o que ela quer porque ela está vendo uma função para aquilo na vida dela.
Isso é uma coisa que eu observo muito, né? Aproveitando a deixa para falar. O quanto hoje em dia as pessoas estão ficando alienadas com relação aos próprios sentimentos. Elas têm muita dificuldade, e as crianças mais ainda, pelo próprio momento de vida, é tudo muito novo ainda para elas, mas muita dificuldade de identificar quais são os sentimentos, as sensações físicas que determinadas situações produzem para elas. Né? Então, elas não param para pensar, eu estou fazendo isso porque eu gosto, porque vai ter uma função na minha vida. Óbvio que a criança não vai ter essa elaboração toda de raciocínio. Ou eu estou fazendo isso porque outras pessoas têm e querem, ou para eu não me sentir fora do grupo. E aí, às vezes, a gente vê umas atitudes que não sei se favorecem muito esse tipo de discussão e desenvolvimento dessa percepção. E aí tem um outro ponto que eu acho que também é relevante, que é como as interações estão acontecendo hoje em dia, inclusive dentro da família. Não só da criança com os pares, mas as crianças com os pais, quanto de tempo se gasta efetivamente para interagir com essa criança, né? O quanto as coisas são feitas muito rapidamente e a criança também pede essa riqueza de autoconhecimento, de entender do próprio universo, de olhar para o mundo ao redor, que precisa ser mediada por um adulto. Ela sozinha não tem condição de chegar nisso, né? Com certeza. Bom, a gente está quase chegando ao final dessa edição do Ponto de Encontro, mas antes de encerrar, professora Silvia, claro, a gente falou durante todo o programa dessa questão de equilíbrio, até de certa forma, cultivar, né, e criar uma bagagem emocional para a criança, para que ela esteja pronta para ser o adulto quando isso chegar a hora, né, a hora certa de ser adulto. Que conselho que a gente pode dar, então, para os pais, para as pessoas que nos assistem, para que elas realmente vivenciem essa fase tão importante que é a infância e não se preocupem tanto em apressar as coisas e em adiantar a fase adulta, que com certeza vai chegar. O conselho, acho que é o bom senso, a ponderação, a disponibilidade de si, não abrir mão, acho que por várias razões e às vezes até a gente compreende, em muitas circunstâncias a gente tem visto os adultos abrirem mão da sua posição daquele que acompanha, que observa, que censura, que impede, que tolhe, né? Isso não é fácil, e mais difícil nos tempos que a gente vive desse apressamento e tudo. E a hora que o adulto, a mãe, o pai, a professora abrem mão desse lugar do que trabalha na formação desse sujeito, ao invés de trabalhar provendo bens materiais, na hora que ele abre mão, a gente pode perder bastante as esperanças. Então, o conselho é tomar as rédeas. Tomar as rédeas com amorosidade, criando momentos de interação que sejam muito prazerosos e que são muito possíveis, quase sem nada, materialmente falando, né? Isso é o território em cima do qual a gente pode pensar na constituição de sujeitos que não abdicaram dos seus próprios sentimentos, e acho que por aí. Tá certo. Professora Silvia, doutora Lilian, obrigada pela presença hoje aqui no Ponto de Encontro. Obviamente, esse é um tema que a gente pode discutir muito mais e ir até para outros campos, principalmente da infância, da educação, mas acredito que a discussão aí já teve seu valor. Obrigada pela participação mais uma vez e sejam sempre muito bem-vindas aqui no Ponto de Encontro. Obrigada. Obrigada, Malu, foi um prazer. E essa edição do Ponto de Encontro fica por aqui. Outras produções da TV PUC você acompanha no nosso canal no YouTube, nossa página no Facebook e também no portal da PUC Campinas. Obrigada pela companhia, um ótimo sábado para você e até semana que vem. Tchau, tchau.